Boa noite, galera. Hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. A história do Egito começa quando as populações que viviam nas proximidades do Nilo tornaram-se sedentárias, constituindo as comunidades agrícolas. A história do Egito pode ser dividida em 4 períodos: o período pré-dinástico, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Bom, o período pré-dinástico vai de 5.000 anos antes de Cristo até 3.200 anos antes de Cristo. O período pré-dinástico fica marcado pela formação das primeiras comunidades agrícolas nilóticas, que evoluíram para as pequenas unidades políticas intituladas de nomos. Foram ao todo 22 nomos, que acabaram se unificando e constituindo 2 reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito, sendo que o Baixo Egito ficava no norte do Nilo e o Alto Egito ao sul do Nilo, na região do Delta. Beleza. Mais tarde vem o Antigo Império, que vai de 3.200 anos antes de Cristo até 2.100 anos antes de Cristo. E o Antigo Império fica marcado pela unificação dos reinos, empreendida pelo cidadão chamado de Menés. Foi Menés que unificou os 2 reinos. E como símbolo desta unificação, ele passa a usar uma coroa com as cores branca e vermelha. Além disso, o centro político passa a ser a cidade de Tinis, tanto que o período fica conhecido como Tinita. Só que Tinis vai ser capital apenas até o ano de 2800, quando, a partir de então, Mênfis passa a ser a capital. Além disso, no Antigo Império, nós tivemos o absolutismo teocrático. Nós tivemos a disputa de poder envolvendo o governo central, representado pela figura do faraó, e os governantes locais. E diante de uma disputa, nós temos uma crise de autoridade. E diante de uma crise de autoridade, nós temos a descentralização do poder. Então nós tivemos uma disputa de poder entre o governo central e os governantes locais, o que levou a uma crise de autoridade e que acaba levando, por sua vez, à descentralização do poder. Mais tarde, nós tivemos o Médio Império, que vai de 2100 até 1580 anos antes de Cristo. Nesse período, nós tivemos a restauração do poder pelos faraós, com o consequente restabelecimento da unidade política e o estabelecimento de uma nova capital, que passa a ser a cidade de Tebas. Nesse período, o Egito goza internamente de uma prosperidade. Externamente conquista a Núbia, conquista a Palestina e, além disso, sofre uma nova onda de invasões, como, por exemplo, a dos Hicsos, em 1750, que faziam uso de cavalos, de carros de guerra, certo? Um povo de origem semita. E, além disso, nós tivemos a vinda dos hebreus que estavam fugindo da seca em Canaã. Mais tarde, nós tivemos o Novo Império, que vai de 1580 até 525 anos antes de Cristo. Nesse período, nós tivemos o auge, o apogeu, o ápice da civilização egípcia, com a política imperialista e a consequente expansão territorial. Nós tivemos também figuras importantes, como Amoses I, Tutmés I, a rainha Hatshepsut, que foi a primeira rainha a governar com status de faraó, foi a primeira mulher, na verdade, a governar com status de faraó, e o mais importante, que foi a revolução religiosa empreendida por Amenófis IV, ao substituir o culto de Amon-Ra a Aton, certo? E tanto que ele muda o seu nome para Akhenaton, que seria o supremo sacerdote de Aton, que seria o disco solar. Ou seja, essa reforma acaba estabelecendo o monoteísmo e acabando com o politeísmo. Porém, esse politeísmo vai ser restaurado no governo de Tungtak-Aton, alguma coisa assim, Tungtaton, beleza? E além disso, nós tivemos a política, o auge da política imperialista com Ramsés II, que é o responsável por construções de alguns templos, como de Luxor, de Karnak. E no final do Novo Império, o Egito passa a sofrer várias invasões. Em 670 com os assírios, em 525 com os persas, em 330 com os macedônios, em 30 com os romanos. Beleza? Tá. Aí nós temos algumas características gerais
da civilização egípcia. Localização geográfica, nordeste da África. Organização política, monárquica, né? A figura do monarca, do faraó, casa grande, beleza? É isso aí. Aí também ela é despótica, porque o poder é despótico, é absoluto, certo? E além disso é teocrática, de forte influência religiosa. Agora vamos falar de sociedade. A sociedade é ruralizada, a sociedade é hierarquizada, estamental, imóvel, beleza. Agora vamos falar de escrita. Havia 3 tipos de escrita, né? A demótica ou popular, a hierática, que era utilizada, né, nos templos, nos documentos públicos, e a hieroglífica ou sagrada, que contava com mais de 600 símbolos. Agora vamos falar de economia. Economia era agrária, era hidráulica, era o modo de servidão coletiva, né, modo de produção asiático ou servidão coletiva, né, fortemente dependente dos ciclos de cheias e vazantes, beleza? É isso aí. Então nós falamos de localização geográfica, falamos de organização política, de sociedade, né, falamos de escrita, falamos, né, da economia, certo? Agora vamos falar da religião, que ela era politeísta, que acreditava em vários deuses, e antropomórfica, porque havia figura eram deuses com formas humanas e formas animais. Beleza? É isso aí. Obrigado.